semestre. Para chamar aula com vocês, mais uma sessão clínica de um tema clínico, e vamos começar, porque eu já dei aqui, com certeza já tem mais de 15 minutos, que o professor Jorge saiu. O caso de hoje é uma mulher de 61 anos, que vai para a cidade de Fortaleza, católica, professora. O eixo principal dela é do abdominal e vômitos. E aí, o que vocês teriam que identificar na história clínica, história prévia e, assim, em relação às patologias que mais iam preocupar? Está muito sempre para do abdominal, é um abdominal agudo. Aí o que é que ele faz com esse abdominal agudo? O tempo, peritonite, exame físico, né? A questão da dor para ajudar. E pensa em abdômen agudo com vômitos, o que é que vocês vão pensar? Seria, do ponto de vista inflamatório, pancreatite. Pensando em outro abdômen agudo não inflamatório. Também, do ponto de vista inflamatório, outro abdômen agudo que teria que ver, então quando vai examinar tem que ver se tem novo, né? Ali. E um abdômen agudo não inflamatório, obstrutivo, né? Pensando em abdômen agudo obstrutivo, quais são as três principais causas? 50% é brida, 20% é neoplasia, 10% é hérnia, tá certo? O resto é o resto. Nunca esquecer o vulvo, que eu quero que prova, né? Vamos para a história. Na realidade são 3 semanas de história, tá certo? A dor dela era epigástrica, mal definida, um pouco de náusea e estava com febre. Na semana seguinte, o quadro ficou mais intenso. O que é que piorou? A dor piorou em frequência e intensidade, e ela não ficou mais só nauseada, vomitava realmente, vômito sem sangue, passou a apresentar episódios de diarreia também sem sangue, e começou a reclamar de dor nas mãos, essa artralgia. Então, o programa é urgência, a dor no momento era 6 e 10, foi liberada após o resultado dos exames normais, com prescrição de simeticona, que é o FTAL, para gás, prescreveram o EBP, e pediram a endoscopia que ela fez posteriormente normal. O que é que vocês acham que pensaram aqui? Vai lá. Ela foi para casa. Então, ela dando agudo. Pensaram aí? Pouco do abdominal, estou voltando de diarreia. Infecção de onde? Virose, né? Ficou com uma gastroenterocolitis, essas viroses. Tá certo? O que eles acharam? Você teria que ver direito os exames. Na realidade, quando ela for, na semana seguinte, ao início do quadro, para emergência, tinha o programa normal. Esse técnico católico de 0,3 está aumentado mais ou menos de 10 vezes, por comentar. Só que na normal, TGP normais. Então, nada demais. Teria pensado a mesma coisa. Se o exame da abdominal era normal, coisa. Porém, ela não melhorou. Ficou ali com dor e vomitando, então voltou para o hospital. A história dela basicamente é essa, resumindo. Teve quando o abdominal e náusea, ficou pior, mais intensa, mais frequente, a dor epigástica que ela não consegue caracterizar bem. Teve esses episódios de artralgia, a diarreia foi algo pontual, por exemplo, quando ela retornou não tinha mais diarreia, e a questão dela era de vômitos mesmo, não estava bem. Apesar dos exames normais, laboratório e endoscopia normal, então não tem úlcera, não tem nada no estômago que justifica. História prévia é hipertensa em uso de atenolol e do quadro de chazilo, está bem prescrito? Perfeito, se fosse hipertensão, não, porque hipertensão a gente usa drogas IECA-BRA, tiazídico e bloqueador do cálcio. Ela está com beta-bloqueador. O beta-bloqueador vai entrar se ela tem arritmia, se ela tem doença coronariana, se ela tem enxaqueca, não entra porque ela tem atenolol na lipofílica, tem que ser propranolol, né? Tremor essencial também é propranolol. Então, não está bem medicado, tem que ajustar posteriormente, né? Usa-se bastante para dislipidemia, tem rinite alérgica e tem refluxo. E uso sob demanda de IBP, tá certo? Ou seja, ela já fez um período de tratamento, mas eventualmente ela tem sintomas, só estou não operar. História familiar. O pai faleceu por câncer de esôfago aos 72 anos, avô paterno teve linfoma, mãe e irmãos saudáveis.
História social. É ativista social, não bebe, não fuma, não fuma e não usa drogas, não tem viagem recente, faz procura serviço sanitário, faz atividade física regularmente, bate a 150 minutos de atividade física já há um bom tempo. E olha, não tem nada, o nosso diagnóstico fica. Idade? Ixi, ela é 60, eu sou muito demorado. 61. Foi? Ela tem indicação de coluna, independente do sintoma? Tem. Acima de 45 anos, indicação de fazer colonoscopia de screening, né? Foi? 45, não é 50. 45 ou 10 anos no caso do se para de primeiro grau. Vamos lá, diagnóstico. Consimialgia. Uma vista de diagnóstico de consimialgia de onde? Não. Perfeito. Transtorno genético, transtorno febril ou transtorno reumatoide interrogado. Ela tinha artralgia, eu teria que ver se ela tem realmente artrite. Isso é aqueles sintomas todos dela. Isso aqui é o que ia me preocupar inicialmente. Ela se diagnóstica abdominal. Por quê? Isso aqui é um dano? Não. Eu sou um dano, por exemplo. Uma vazia. Como é que uma vazia vai justificar um dano? É um intestinal, né? Certo? O que é que faltou? Ela tem idade então para ter câncer de colo? O que é que faltou do ponto de vista para câncer de colo na história? A diarreia foi pontual, passou, não era invasiva, mas sintomas de perda de peso, né? Mudança do hábito intestinal, por exemplo, era regular, agora foi constipado, sangue nas fezes, não tinha nada disso, tá? Mas teria que ser tratado. E ela também tinha febre, né? Semináustico, de novo, semináustico diagnóstico anatômico, tomando epigástrico, então que olhar para isso e ver de onde vem a dor. O estômago, duodeno, já fiz endoscopia que não viu nada. Via biliar, vocês devem encarar aí, tem que examinar e tem que avaliar se não tem nada biliar. Pancreático também está ali. O colo transverso, né? Que uma obstrução intestinal pode dar uma dor mais alta? Pode. Extensão do colo. Eu não posso comer bola com dor referida. Hipertensão, deslipidêmica, a mulher já pode dar uma pausa. Tem um risco de doença coronariana, afinal de contas, uma dor epigástica também. Com vômitos, não vai justificar a febre, não iria justificar a diarreia, mas é de bom tom ter pelo menos uma dor. Exame físico. Ela estava hipertensa, frequência cardíaca normal, eupneica, até 3 segundos, isso é normal. Exame alerta, responsivo a nictérico, desidratado, sem déficit neurológico, sem adenopatia, fluxo pulmonar normal, abdômen flácido, doloroso gástrico, sem peritonite, glofosente, intimácia, sem vírus de segregaria, fluido presente normativo. Extremidades, pulso periférico opaco, sem edema e não tinha artrite de novo. Apesar da artrite, não tinha artrite, então não é síndrome reumatóide, então seria síndrome reumatóide. E aí, já sei que ela tem? Você cara não tem. Por exemplo, o que é que me preocupava no começo? Não está dando? Às vezes é tão importante saber o que ela tem, não tem o que ela não tem. Tem que ser melhor. Ela tem uma agulha inflamatória, não tem. Não é compartilhado do epigástrico, está arrastada, mas não tem MUF, para eu descartar a processite. Não tem um abdômen distendido, com uma obstrução intestinal. Não tem dor que topografada de fossa de esquerda, estou pensando no vesticulite, agora onde está com a dor aguda inflamatória, então já sei que o dor agudo não é. Então, a dor abdominal clínica, que aí eu tenho que entender se isso vai ser uma patologia aguda ou uma patologia crônica. Aguda como o quê, cara? Então, por exemplo, pancreatite, segurança entérica, que também entra com diagnóstico de doenças de abdômen agudo, que o abdômen não é tão. Tem um abdômen traído, né? Que você pancreatite, se não é mais entre a casa dos pacientes, paciente abdômen todo inocente, mas tem doença grave. Doença do intestino irritável, eu teria que investigar, mas não é nossa prioridade na emergência, porque se o intestino irritável é doença crônica, então não é funcionário na emergência, tem que descartar uma patologia aguda. Coisas mais aqui que chamavam a atenção. Então a gente vai lá no síndrome reumatóide, não vou pensar em nada reumatológico nesse momento pela artralgia, né?
semiótico contínuo, médico e semiofebril. Vamos pegar alguns exames. Ela tem uma anemia normal, um leuconormal, plaqueta normal, tapeteira normal. Reticulócito 45.000, esse padrão de cinética de ferro do glucosaçoflor. E aí, a causa da anemia dela é o quê? Vocês estão com isso na cabeça, né? Vamos lá, tem anemia com esforço baixo, após medular, moles, no sangramento, o esforço está baixo. Então é medular ou pré-medular. Como é que está as reservas dela aí? Medula acessória, ferro, boa. Ela tem uma anemia da doença crônica, déficit de inflamação, porque ela tem um ferro um pouco reduzido, ferritina alta e esse tem um pouco mais baixo. Ou ela tem uma doença na medula, uma coisa ou outra, inicialmente. O TSR dela subiu um pouquinho para 4, mas nada que possa subir muito. LDH normal, sódio e potássio normais, cálcio com corrente normal, TJGP até 45 esse laboratório. Aumentou, TJGP e o que mais? Vai ter diferente. GT, ureia, creatinina, análise. Aliás, o lipase normal. Então, quando é para gratite, tira lá. Disfunção renal da náusea, vômito. Disfunção renal é causa de náusea, vômito, do abdominal? Causa clínica do abdominal. Então, o que é que a gente vai pensar aqui que essa abdominal dela, já que não é abdominal inflamatório, é por causa do rim. Exames, ela fez um ultrassom. Tinha uma radiação discreta, mas assim, nada muito chamativo, bem duvidoso. E o resto dos exames normais. Rim ok, ponto de vista ultrassonográfico, esse também ok. Tem uma cirurgia sinusal sem sinal de isquemia para descartar inicialmente que é problema coronário, não. Então, nosso diagnóstico progressivo voltou para abdominal aguda. Semiótica abdominal provavelmente por causa disso, semiótica por causa disso, eu tenho que entender um pouco essa febre que ela vinha. Tá? E, tendo disfunção renal, você tem algumas perguntas para fazer. E uma delas é: então, diante de emergência dialítica, porque assim, se é um paciente com choque séptico, disfunção renal e emergência dialítica, é para fazer diálise. Se eu tenho uma rabdomiólise com emergência dialítica, o que é que você vai fazer? Então, o primeiro passo, independente da etiologia, é saber se você tem indicação de diálise de emergência ou não. Temos? A resposta é não, mas quais são as indicações? Uremia. O que é a uremia? Ela está nauseada, está vomitando, está com abdominal. Você está uremia. Mas ela. Mas não tem valor de ureia, né? Isolado. Eles não voltam. A uremia que indica diálise, encefalopatia e pericardite. Tá bom? Esse ponto de vista mais objetivo possível. Ela tem intoxicação por algo que é dialisável, por exemplo, fundamental. O líquido também baixa, perfeito. Hipercalcemia. Geralmente são coisas refratárias. Então, se você tem insuficiência renal aguda grave, qual das funções do rim? Eliminar líquido. Se ele não eliminar líquido, o que é que o paciente fica? Congesto. Congesto, sintomas de congestão refratária e no diálise de urgência. Então, se o paciente estava congesto, eu primei que a cintura era 98. Não. Outra questão. Acidose metabólica refratária. Ela tinha acidose metabólica refratária? Acidose leve. Tá bom? Hipercalemia refratária. A hipercalcemia, se você não faz as medidas, não melhora, você pode considerar também, mas assim, classicamente o potássio é mais importante que o cálcio, tá bom? Porque o potássio vai fazer tardio. Você falou, sem cefalopatia, você está cardiolista. Então, a primeira coisa que eu precisava resolver: vou chamar o médico para diálise dessa paciente agora? A resposta é não. Perfeito. Então, diante de uma lesão aguda ou crônica, o que é agudo, o que é crônico? Do outro lado.
O tempo ajuda, né? A partir de quanto tempo é crônico? 3 meses. A tua frase 3 meses, né? Perfeito. Ela tem 3 meses de história. O rim é um órgão que dá muito sintoma. O creatinina de 1,5 é elevada. Uma elevada por 1,5 é elevada por 3 meses. É disfunção renal crônica. Alteração de creatinina ou proteína por mais de 3 meses é disfunção renal crônica. O que é que eu quero chamar a atenção com isso? 1,5 de creatinina é muito pouco sintomático. E pode ser que aí não tenha dado na história clínica. Então, o início da história clínica ajuda os 3 meses, mas a dica aí é você procurar sinal de doença renal crônica para poder diferenciar. Mas está certo o tempo, você cai a prova. A partir de quando é doença renal crônica? 3 meses. Agudo, menos de 3 meses, menos de uma semana eles botam injúria renal aguda, né? Que mudou, injúria renal aguda, doença renal aguda, doença renal crônica. Aí eu vou atrás de características de doença renal crônica, que são... O que é que esse rapaz faz? Esse outro aqui. As duas são reduzidas. Depende se a lesão é grave ou não. O rim crônico, ele é grande, pequeno ou normal? Então, eu vou lá atrás do exame ultrassonográfico, atrás do rim pequeno e pegando a diferenciação costo-medular, que isso ocorre no crônico. Tem renal crônico com sistema normal? Sim. Diabetes, fibroadose, HIV, policístico, tá bom? Mas esse é um achado. Outra coisa, o rim é um órgão endócrino. O que é que ele produz? Então, uma anemia fala a favor de doença renal crônica, porque agudo não dá tempo para você ter carência de eritropoetina e ter deficiência, né? E qual a outra função endócrina do rim? Ele pega aquela substância ativa, que é a vitamina D. Se você não ativar a vitamina D é ativada no rim. Se você não tem vitamina D, o que é que acontece com o cálcio? Baixa. O que é que a paratireoide tem? Precisa de mais cálcio. Faz um preparo secundário. Então, quem é que vai responder essa pergunta? Ultrassom, mamograma, cálcio, fósforo, TH. Basicamente isso. Ela tinha um ritmo normal. A hemoglobina estava 10, pensando em anemia mais lenta, ela tinha exame no começo do hemoglobina de 13. Então, ela tem uma anemia agora, mas ela tem uma anemia já mais arrastada, a gente também é normal. PTH não é doculamento normal. Então, isso tem PTH aumentado. Então, eu estou diante de uma doença renal. Eu precisava desses exames fazer isso. Eu era lá no começo de 0508. Então, uma dica, resgate o exame de creatinina. Faz um ano. Porque se já está em um ano, está 1,7, às vezes ele não tinha sintoma de nada, você já está tranquilo. O quê? Quando o excesso de ureia causa muito irritação peritoneal. Oi? Isso. Só que não é instalação rápida. A questão da, por exemplo, o renal crônico está com creatina por ureia de 200, falando, chega aqui conversando, super tranquilo, às vezes porque ele é cronicamente exposto. Às vezes tem paciente com potássio de 8, crônico, floresta normal. Mas paciente agudamente, às vezes não. Tipo, se o ureia evoluindo em poucas semanas, pode dar já um pouco de náusea, monstro, pode já dar alteração cardiográfica com potássio de 6,5, tá bom? Então, o valor isolado ajuda, mas a velocidade de instalação tudo é importante. Oi? Paciente atualmente certo? É roxado lá de X, vai ser O flanco com irradiação para a região testicular, o clássico, né? Mas pode estar solar. Certo? Nefrolitíase também poderia causar a questão da dor, né? Perfeito, poderia. Agora, a nefrolitíase, geralmente, ela não vai alterar tanto a creatinina, porque tu tem dois níveis, o outro equilíbrio. Outro tem uma litíase bilateral, outro tem uma litíase com nenhum. Geralmente, mais unilateral já tem esse ano, mas não tem um momento tão. Isso faz parte do diagnóstico.
tem ultrassom normal, não é o exame ouro, né? O exame ouro aqui é tecido abdômen com sem contraste. Sim, aqui é a única indicação praticamente de tecido abdômen sem contraste. É ferretiza, é o cálculo, que é o contraste. Então, eu já sei que eu estou diante de uma lesão renal, de uma emergência, estou tempo para pensar, e sei que a doença é aguda, ou seja, eu tenho que correr para tentar reverter. Em relação à doença aguda, o CADIO vai classificar lá, tanto pelo valor de creatinina, como pelo débito urinário. Isso aqui me ajuda no plantão, isso aqui no dia a dia, principalmente na emergência quando chega. O aumento de creatinina de 1,5 a 2, estágio 1, 2 a 3, estágio 2, o estágio 3 é maior que 3, fiz hemodiálise, já considera como estágio 3 independente do valor de creatinina, quando é menor que 4 eu também coloco. Veja aqui, 0,3 de creatinina em 48 horas é CADIO 1. Então, o meu paciente hoje tem creatinina de 1,1. Amanhã está 1,4. Só tocou mais. Tá certo? Não quer dizer que você vai dar o cara, mas você já tem lesão, você tem que tomar conduta. Oligúria por 6 horas, oligúria por mais de 12 horas, anúria por 12 ou 0,3 ml por quilo em 24. Então, cheguei no plantão à tarde, o paciente passou a manhã toda sem urinar, a creatina dele é 0,8. E de 6 da manhã a 1 da tarde, ele não urinou nada, ele tem uma doença renal aguda. Só tem que descartar a obstrução, ele não está olhando para a obstrução, mas ele já tem que tomar conduta, não precisa esperar o outro dia a creatinina vir alterada para tomar pedra. Tá certo? Isso aqui principalmente no paciente de UTI e paciente de emergência de FEB, tá bom? Catáfise mágico 0,5, menor de 0,5 é a oligúria, por isso. Então, eu vou resolver o problema dele do rim. Às vezes a doença é do próprio rim, a doença às vezes é externa. Por exemplo, pode ser pré-renal. Pré-renal, geralmente, se você tem uma perfusão inadequada do rim. Isso ocorre por hipovolemia real. O paciente desidratou com vômitos excessivos, fez uma diarreia volumosa. Ele pode ter hipovolemia por sangramento. Isso é hipovolemia real, diminuição do volume circulante efetivo. Ou é relativo. O que é relativo? O paciente vasodilatou, fez a resposta inflamatória, está vasodilatado. Tipo, certo, pós-operatório, tá certo? O paciente cirrótico é um paciente também interessante, porque ele é um paciente vasodilatado, tem muito fluxo espâncreas, e ele é um paciente, digamos, vai fazer hipovolemia também em alguns momentos. Tanto que a disfunção do rim pela patopata tem que tratar com síndrome hepatorenal. Expansão inicial aqui da hipovolemia, geralmente você vai usar cristalóide balociade, ou seja, liga, síndrome hepatorenal, coloide, albumina. Não respondeu à albumina de 48 horas, próximo passo, vaso constituinte esplêndido. Droga de escolha, está depressiva, tá certo? Então aqui eu estou dando volume, tá certo? Porque ele está mal perfundido. Já no paciente a perfusão é por estencamento do rim, realmente, mas também é causa de lesão pré-renal. E a dica, às vezes, é o cara hipertenso, começou a IECA subindo muita creatinina, a dica para estirar a artéria renal. E o paciente com ICC, por que é que ele vai fazer disfunção renal? Ele faz disfunção renal porque o débito cardíaco está ruim, se ele está mandando menos sangue, chega menos lá, né? E a perfusão, pressão de perfusão de qualquer órgão? É a PA média, menos a pressão venosa do órgão. Tudo vira do mais e menos. Então, se você tem uma diferença entre a média com a pressão venosa no interior do órgão baixa, você tem uma pressão ruim. O paciente com ICC, ele faz congestão venosa. A pré-carga dele é alta. Não tem urgência jugular, não faz hepatomegalia. E a pressão venosa intrarenal aumenta. Então, se a pressão venosa intrarenal aumentou, e a média menos pressão venosa intrarenal, o aumento da pressão venosa vai dar uma perfusão. Como é que eu melhoro essa má perfusão pré-renal? Dando soro? Não, se eu dou soro, eu aumento mais ainda a congestão venosa renal piorando. Então, aqui é uma pré-renal que eu vou tratar com furosemide, diurético. Tá bom? Então, uma pré-renal do cardiopata, você trata com furosemide. Às vezes, a pré-renal
citose pós-renal. O que causa as pós-renais? Na mulher jovem de idade reprodutiva, a gente vê muito câncer de colo de útero, com estenose da uretra, e no homem não pode esquecer a próstata, tá certo? A causa mais comum que pós-renal no homem acaba sendo próstata, com estenose da uretra. O ultrassom ajuda porque se ele tem uma causa pós-renal, que vocês fazem no ultrassom? Uretra? Não, cálculo, se for o quê? Mas se for cálculo, se for hidronefrose, né? Então, assim, no ultrassom do paciente com disfunção renal, você quer ver tamanho, diferenciação ponticoagular e se hidronefrose. E o hidroaltrimônio veja o volume pós-nutricional para ver se está retendo o destino da urina ali, que é uma dica para hiperplasia prostática. Simples assim. Mas o problema pode ser no rim. Aí a doença, às vezes, é no rim ou é externo também, né? Aí no rim também eu vou anatomizar, porque no rim pode ser capilar, né? Pode ser, meu problema está sendo capilar, tem um trombo no capilar, quem faz isso? Microangiopatia trombótica, ETT, chuca, aquela coisa toda que vocês viram lá no começo desse semestre. Microangiopatia trombótica, ocorre aqui o capilar e vai levar a disfunção renal. A dica aqui vai ser então fazer esse pesquisócio no hemograma. Nossa paciente chama anemia leve, mas a gente pode estar pegando a esquisose. Então, aqui o microangiopatia trombótica não é. A outra causa é embolia de colesterol. Embolia de colesterol, geralmente o paciente fez um procedimento de arteriografia, por exemplo, cateterizo, fez uma arteriografia da perna, e o catéter, entre aspas, cutucou a placa e rompeu um pouco da placa de colesterol e encaminhou um embolo aqui. Tratamento antiagregação. É uma das causas. É difícil, diagnóstico, a dica aí vai ser que fez um procedimento não de contraste isoladamente, mas um procedimento endovascular, ou seja, fez uma arteriografia, tá bom? O problema capilar é esse. Aí você pode estar no glomérulo, o seu estouro diante do glomérulo tem toda aquela discussão de síndrome nefrótica, síndrome nefrítica. Mas do ponto de vista objetivo, eu tenho uma lesão renal aguda grave, lesão glomerular, a gente vai chamar de GNRT, que é glomérulo nefrite progressiva. Eu acho mais fácil acordar. Esse glomérulo. Onde? Civilizando somatoria, né? Perfeito. Então, se eu tenho uma disfunção renal com somatoria submetido de lesão glomerular, eu trabalho em cima de GNRT, como eu posso. Entrar, causa tubular. É a causa mais comum. Toda pré-renal não tratada adequadamente vira NTA. Tirando as causas pré-renais, o que é que causa NTA? Geralmente é uma substância tóxica. Endógena ou exógena. Exógena, antibiótico, por exemplo, polo B, glicosídeo, anfotericina B. Não antibiótico. Tá certo? Exógeno ainda, contraste oral. Endógeno, eu estou produzindo uma substância que é filtrada, mas quando chega no tubo, ela inflama. Exemplo, rabdomiólise. Então, quem é que faz rabdomiólise? Quem começou alguma substância tóxica no músculo, quem tem uma doença autoimune que lesa o músculo, que pode não existe, que não existe, mas é mais comum. O cara que não faz atividade física nenhuma começou vou correr uma maratona. Aí depois da maratona eu consegui terminar minha corrida, então eu tomar uma cerveja, álcool, homeopático, depois da corrida, é ótimo. Quem convulsiona faz rabdomiólise, tá certo? Então, endógeno, rabdomiólise, endógeno, hipercalcemia, endógeno, síndrome tumoral, toxina de ácido úrico, endógeno, mieloma. As paraproteínas elas vão causar lesão tubular. Tem alguma coisa que topográfica aqui? O glomérulo me dá a dica com o suor de urina. Aqui vai me dar a dica com a arteriografia ou os esquizócitos. Aqui é o resto, que é mais comum, na realidade, com vista próxima. Tá bom? Em geral, você está diante do NTA, então tem disfunção renal. Que eu não sei o que é, não é pós-renal, não é pré-renal. Não acho que seja glomerular. Eu tenho que ver se não é NTA, não sei o que fazer. Se ficar onde fica as ácido úrico, as proteínas, ver o cálcio, se não vier mas ele não amarra totalmente que seja tubular, pode esquecer outras coisas.
cilindros hemáticos. Um cilindro hemático tem a massa dismórfica, ela topográfica, que a sua natura é glomerular. Tá bom? Interstício. Interstício aqui geralmente é MIA, nefrite intersticial aguda. Quem que faz MIA? O paciente que não tomava nenhum remédio, não tomava nenhum remédio, começou a tomar. Exemplo, IBP, antibiótico, está tomando amoxicilina com obstrução renal. Pode ser MIA. Qual a dica da MIA? Hemograma com eosinófilo e sumaglulina com eosinofilúria. E eu não atendo. Geralmente o laboratório não pesquisa eosinofilúria, nem pesquisa dismorfismo. Você tem que pedir para o laboratório, tá bom? E não tem como adivinhar que tem interstício, se não tem dismofilia, se não tem dismofilúria, ou se você não tem doença renal, que é anemia. Se não for isso, não tem como adivinhar. Mas aí você tem que pensar, tem que lembrar que, velho, tem discussão do remédio, como é que estão os eosinófilos, como é que está a parte da pesquisa de eosinofilúria, tá bom? É que é importante pensar no corticoide, né? Tratamento que você tem que fazer. Então foi tudo, né? Então estamos aqui com o rim, é pré-renal. Estava até voltando, estava um pouco desidratada, mas lembra, vocês lembram o valor da creatina? Ali é cadigo 3, tá? Então assim, a cadigo 3 vai ser uma pré-renal por hipovolemia real, que não está chocada, esquisito. Ela pode tratar um componente pré-renal, mas não é exclusivo. E outra dica é dividir a ureia por creatina, né? Quando maior que 40, sugere que seja pré-renal desde que tenha esse aumento. Então pré-renal não é pós-renal. Porque eu sou um grupo de nefrose, então deve ser renal. Pensando no rim, onde é o problema? Seria uma boa dica, né? Mais comum, mas são mais frequentes. Então, a gente vai avaliar, fazer uma avaliação urinária. Eu digo um exame bem sumário para pedir. O que é que você vai achar? Eu tenho glicose negativa, tenho 4 glucose por campo, 3 hemácias por campo e um pouquinho de proteinúria. E aí? Não. Perfeito. Aqui a Ana não falou como causa glomerular. O que é que faltou aí, doutor, para dizer que é do glomérulo? Aí você pediu a pesquisa de dismorfismo, pediu a pesquisa de cilindro e de eosinófilo. E aí? Estou diante do lesão glomerular. Ponto. Então, esqueça o tubo, esqueça o resto do glomerular. Aqui estou com fogo do glomérulo, dismorfismo e cilindro. Se não tivesse isso, se tivesse com eosinofilúria, o que a gente ia pensar? Perfeito, interstício. E lembra que eu falei com vocês? Tem essa história de síndrome nefrótica, essa história de síndrome nefrítica, mas estou diante de uma lesão renal grave e uma lesão glomerular. Então, o diagnóstico é PNG e ARP. Como é nefrítica, rapidamente progressiva. Topografando o número. Todo mundo chegou no número? Oi? Está lá no Google. Então, a gente está diante do lesão glomerular, lesão renal grave. Então, eu penso em GNRP. Quando eu vou investigar GNRP, aqui eu tenho que agrupar tipo 1, tipo 2, tipo 3. A tipo 1, associada a um anticorpo antimembrana basal glomerular, que pode ser uma doença do rim, ou vem associada a alveolite glomerular de Best. Qual é o marcador, Ricardo, da antimembrana basal glomerular? Anticorpo antimembrana basal glomerular. Dessas, mais rara, é a última que eu olho. É o mais incomum. Tipo 2. Tipo 2 são as vasculites pós-imune. Se é uma vasculite pós-imune com lesão glomerular, que tipo de vasculite eu estou falando? Estou falando de poliangite microscópica, que era associada ao PANCA, pode causar pulmão rim, e não tem nenhuma outra coisa muito chamativa para a pulmão microscópica. Outra. Púrpura de Renal vai entrar mais no outro bloco, não é dentro de vasculite pós-imune, porque pós-imune não é depressão de um complexo, tá? E Renal é depressão de Wegener, que é a poliangite. Oi? Pronto, Wegener Schultz. O Wegener é um pulmão micro, com muitos sintomas de VH alta, sinusite, pode ter estenose traqueia, anticorpo C, ponto. Schultz.
Ele é um paciente com asma de difícil controle, eosinofilia, mononeurite múltipla, síndrome pulmonar também. São essas. Marcador pêndulo. Então, quer que vai me jogar o problema aqui? Aqui a gente vai lá. Aqui vai ser o pêndulo esquerdo. Dessas vasculites, dessas jurisdições, não tem nada disso. Parece um velho. Daí, quando eu penso nessas vasculites, não tem nenhuma coisa muito chamativa no pensamento. A gente microscópica. Cuidado para a artrite nodosa não é aqui o problema, né? Ela é uma vasculite visual. Nessa paciente eu pensaria em micro aqui, tá? Marcador, de novo, vai ser nunca. O meu problema é o depósito complexo. Um depósito complexo, aqui eu tenho que ver o complemento é muito importante, porque se o complemento está reduzido, ele vai marcar esse bolo toda aqui. Cara, são vários. Do ponto de vista de NRP, um complemento baixo, você está diante do doença autoimune. Doença autoimune aqui é lúpus, principalmente, crio e júlio, tá certo? Em não sendo doença autoimune, se pode ser doença infecciosa, pode ser viral, HIV, hepatite B, hepatite C. Pode ser bacteriana? Pode, endocardite. Cuidado para não estar buscando o paciente com endocardite, tá certo? Então, basicamente, o que tem aqui, ó, infecciosa, vermelho, colágeno, lúpus, júlio e crio e endocardite, tá? A pós-infecciosa, clássica lá, pós-estreta. Então, a faringite, o modelo de disfunção renal e o marcar aqui é o consumo C3 baixo e C4 normal. Em sendo imunocomplexos com complemento normal, aí eu vou apostar nessas mais áreas, nefropatia colegial, que é BG, Renault-Schleyer, que é com uma faixa etária pediátrica, púrpura palpável, abdominal, engolamifístico também progressivo, e essas mais raras ainda, imunotactóide e fibrilar. Tá? Foi? Então, se eu parar para pensar, para o GNRP, a primeira coisa que eu vou olhar é o complemento. O complemento está abaixo, eu estou aqui. Então, doença autoimune, grupo, jogo e crio. Se não for isso, é só C3 baixo. Tem história de infecção de garganta pós-estreto, endocardite, vírus B, HIV, tá bom? Basicamente isso. Se o meu complemento está normal, não é isso. Eu vou olhar para o ANCA. Olhei para o ANCA, veio ser ANCA positivo, eu vou pensar, passo um. Tá bom? Veio negativo, ANCA, eu vou ver se é tipo um, porque a gente vai ver mais alguma lá. Se é negativo também, eu venho para cá, que são as mais raras. Eu fiz tudo adulto, né? É certo que essa parte do já é mais comum, né? Mas você sempre faz essa investigação toda. E você vai ver sempre a deposição de um complexo, que vai ajudar também um pouquinho. Mas sempre GNRP, olha, quanto ao complemento está consumido, são esses. Complementar na mão, como é que está o ANCA? Não faço resposta imune. O ANCA está negativo, eu olho o antinembrano basal glomerular, está negativo, eu vou para cá, nefropatia colegial, eu choro, fica nisso. Essa daqui é a música com a nefropatia colegial. Não consumo. Eu posso ir. Isso. Se o complemento está baixo, é daqui para cá. Se o complemento está baixo, é sintomatológico, lúpus, crio, júlio, doença infecciosa, HIV, vírus B e vírus C, endocardite pós-estreto. Meu complemento está normal, não é nenhuma dessas. Aí eu olho, posso imune, como é que está o ANCA? Ou sistema clínica compatível com alguma das vasculites, né? Se não tem, a gente vai ver basal glomerular. Está tudo negativo, aí eu vou cair na frente do geral, eu chamo. É assim que eu acho mais fácil pensar, tá certo? Porque se você organiza, fica mais tranquilo. Se você for tudo aberto, daqui para cima, complementar normal. Budbesto, Pamicro, Schubstraus, não tem progressão complexo, complemento normal, tá? Não precisa muito palpável.
Só por isso que eu não gosto de chamar crio de vasculite, porque na crio, só que às vezes o pessoal bota o crio no capítulo de vasculite. Crio tem depois tem um complexo, que vai estar aqui. Tá bom? É um negócio complexo. Parece um corpo palpável. Aí já vamos crescer no vasculite. Trazer lá, complemento. Acabei de falar com você. Primeira coisa que eu olho, é o complemento. E aí? Por que criou? Tá dentro do bolo, crio, pode ser um luxo. Pode ser uma infecção por vírus B, C, HIV. Tá no bolo, não tá não? Não, mas o raciocínio foi assim, para chorar é um bom, uma opção para ela. Então, não, complemento baixo, né? Então, ajuda bastante, ficaria nesse pensamento. O ANCA veio negativo, então é bastante próximo. Não tem sentido pedir o antidepressivo baseado na manualógica, se hipótese, que seja um preço muito complexo. Perfeito. Foi pedido um fã negativo, dado conta lúpus. Lúpus que foi negativo é menos de 1% hoje em dia, né? A direção que isso ela tirou, mas o lúpus não é. O fator reumatoide veio positivo, é a R? A R causa uma nefritamento progressivo, a gente conversou alguma coisa? A R é uma doença vai junto, e quando ela pegar alguma coisa extra, mais grave é a vasculite periférica, e mais comum é a pulmonar, nódulo, infectância intersticial e dermatológica. Então, por que esse fator reumatoide está positivo? Ele é uma dica? Ele é um engenheiro agindo com outra coisa, então ele é inespecífico, mas aqui é uma dica, para das doenças. E aí? Qual a sua hipótese, doutor? Perfeito. Então, nós vamos na aguda, como é que eu fiz, complemento reduzido, então não foi negativo, né? Porque tinha artralgia, a púrpura não escondi de sacanagem, ela apareceu ao longo do internamento, o tempo é a quarta dimensão do diagnóstico, né? Deu diagnóstico ao último. Depois, essa púrpura palpável, como é que ninguém pensou no começo no vasculite, que cria, né? Consumo o complemento consumido, e C3 reduzido com C4 normal, falar a favor de pós-estrepto, né? Mas a crio ela agora consome os dois, mas ela consome mais C4, se olhar lá, mas o consumo de C4 é mais intenso. O fator reumatoide bem positivo na crio, então por isso tem sentido pedir um fator. Assim, em específico, a AR não vai tornar o efeito progressivo, então tem sentido pedir um anticorpo AR? Não. Por exemplo, a CCP não tem sentido pedir para ela. Mas o fator reumatoide foi justamente para ajudar no crescimento de crio, tá? E tinha sintomas de TGI que crio também pode dar. Mas, parabéns, aqui o diagnóstico. Mas para resumir aqui na nefrologia, vocês sempre ficam um pouco animados com a nefrologia, dizem que é um tema muito tranquilo. Assim, o que o nefro precisa saber é muito difícil, eu acho. Podótica, a ciência toda, mas a gente como generalista, a gente tem que saber um pouquinho antes deles. Mas a gente com esse basicão aqui, eu acho que a gente resolveu 30, 90% do que vocês vão precisar na aula de nefrologia. Sempre que eu estou no meio de renal, construção renal, tem algumas perguntas a fazer. Eu elenquei aí. A primeira a gente conversou. Se tem uma emergência dialítica, tanto faz naquelas primeiras horas se é uma crio, se é um velho, se é um raboniole, se é um choque séptico. Tem emergência dialítica? Não quero lidar. Depois eu vejo. Não que você não vai fazer outras coisas. A primeira coisa é definir se tem emergência dialítica, que a gente já conversou, né? Congestão refratária, hipercalemia refratária, cirrose refratária grave, se ele tem síndrome urêmica franca, encefalopatia e pericardite, intoxicação e septicemia grave você pode considerar também. Outra questão é se é doença aguda crônica. Porque se é uma doença crônica, o que é que eu vou pensar? Quais são as duas principais causas de doença crônica? Diabetes e hipertensão. Tem muita ciência de saber o mecanismo? Então, crônico, hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes está terceira renal policística. Fica o segundo, a terceira pergunta mais fácil. Mas se é agudo, aí a próxima pergunta é pré-renal por da soro, porque tem hipovolemia relativa, ou não?
que eu vou precisar fazer manejo hemodinâmico, pré-renal, na realidade. Né? Se é renal, vai ter que fazer todo esse raciocínio do qual segmento do rim está afetado, se a forma pós-renal tem que desobstruir. Porque a partir disso você vai poder responder o resto. Por exemplo, a paciente, no caso, a gente pensou que era a lesão era pré-renal, renal, pós-renal. Renal. Glomerular, porque tinha hematura, dismórfico com cilindros. Vamos responder o resto. Vai ser expandir? Precisa fazer uma expansão volêmica para ela? Ela está desidratada, ela tem hipovolemia, eu vou melhorar para ela. Você pode até achar que ela estava um pouquinho desidratada, deixar um pouquinho na hidratação, mas isso tem muito cuidado. Porque não é o mecanismo principal, não adianta dar soro é um remédio. Você está dando soro para quem não precisa, você vai só lixar. Deu um monte de soro para ela não urinar, o que ela vai fazer? E uma emergência dialítica, vai ficar com gasta, né? Expansão volêmica é para quem está hipovolêmico. E dentro da expansão volêmica, eu sempre olho também para a média. Ela está com a média boa, porque lembra que a fusão renal tem a média menos a pressão venosa intra-renal. Eu não tenho essa pressão está medida. Se eu trocar a média baixa, eu tenho que levar para a média. Seja com soro, seja com adulta, seja com nora, né? Dependendo de choque. Então, expansão volêmica, vamos seguir. Sonodescado menor. Sonodescado menor é muito bom, eu acho que o componente pós-renal é um HPV, ganha sonda. Se o paciente está instável hemodinamicamente, ganha sonda, porque faz parte da monitorização do choque, você fica ganhando perfusão renal, mas é 5 ml por quilo hora. Se o paciente, quando opera, está bem acordado, ela, por exemplo, ela tem uma lesão renal grave, eu digo 3. Eu preciso ter uma monitorização do débito urinário dela direito, então você considera sonda para ela também, pacientes com lesões graves, renais, a não ser que o paciente for acordado, orientado, e ele vai realmente conseguir no plantão ficar pedindo papagaio, a técnica de pegar o papagaio, ver quanto está de diurese, ou tem fralda, ficar medindo fralda, beleza. Mas essa paciente com lesão renal grave, eu tenho que saber como está o débito urinário dela. Tá certo? Então, para ela não ganhar volume, para mim ela ganharia sono. Vai ficar uma semana de sono? Vai ser sono, eu fiz medidas, não está urinando, então ela depois tira sono. Ou ela melhorou, está urinando bem, está acordada direitinho, tira sono. Tá bom? Então essa é a preocupação é sono. Ajuste medicamento nefrotóxico, porque também independente do caso da lesão renal, se ela está tomando Magnio, vai sair. Se ela está com IECA e o perissinal de 30, você deve trocar. Então, sempre vem na prescrição se tem algo nefrotóxico para ajustar. Vou fazer furosemida. Quando é que eu faço furosemida? Se ela não tiver renal padrão CC, eu vou fazer furosemida. Se ele tem uma hipercalemia, eu faço furosemida. Lembre-se que as medidas para controle de hipercalemia, a partir de resina de troca, é a longo prazo. As medidas para shift, na realidade, ela reduz o potássio, mas depois tende a ficar hipercalêmico, porque você não perde potássio, você só tira do intravenoso, né? E o que tira mesmo o potássio é furosemida ou diálise. Se ele está hipercalêmico, vai ganhar furosemida. Se ele não está hipercalêmico, mas está congesto, a indicação de diálise é congestão refratária. Eu vou fazer furosemida, não urinou, diálise. São algumas medidas. Você está com paciente sem urinar uma lesão renal aguda grave, daí furosemida, transformando uma ira oligúrica numa não oligúrica. Eu mudo mortalidade? Eu mudo a mortalidade. E dá tempo. E dá tempo de você tentar resolver o resto. Por exemplo, ganhar tempo para ela, que era GNRP, vai fazer muita diferença? Sinceramente, eu acho que a gente vai poder impactar muito pouco a evolução dessa paciente com algumas horas a mais de diurese ou não, mas poderia fazer. A furosemida ajuda muito assim, o cara está com disfunção renal, não está hipercalêmico, não está acidótico, creatina só pior, estava só piorando, mas parou de piorar, o choque séptico está desmamando nora, ou seja, olha para frente, a expectativa é que o paciente melhore, mas ele não está urinando, mas a furosemida para fazer ele urinar e ganhar um pouquinho de tempo para o recuperar mais, tá? Tem uma situação que eu acho que em quem não faz furosemida?
que eu não devo fazer de jeito nenhum? O hipovolêmico. O hipocalemia também, com certeza, e o hipovolêmico, né? Porque vai desidratar. Só se faz furosemida se você garantir que ele já está pelo menos euvolêmico. Porque se ele está hipervolêmico, a furosemida é uma tentativa de tratamento. Se ele está hipovolêmico, é contraindicado. E se ele está euvolêmico, você está fazendo para evitar a congestão. Aí tem a situação de estresse furosemida. Tem uma disfunção renal, sem acidose, sem hipervolemia, sem hipercalemia, ou seja, não tem uma urgência dialítica, mas a lesão renal é grave, eu me preocupo de precisar dialisar nas próximas horas, nos próximos dias, eu posso fazer um estresse de furosemida, que é 1 a 1,5 mg por quilo de furosemida, e eu vejo a resposta. Se ele responder bem, ele tem nefro recrutável, então talvez ele não precise de diálise. Mas esse pacientezinho que não tem nenhuma emergência dialítica, não está urinando, fiz furosemida, não tem uma boa resposta à furosemida, você não deve retardar a diálise. Mesmo que ele não tenha uma emergência, você vai acabar dialisando o paciente, tá? Porque ele não tem nefro recrutável, então nos próximos dias a tendência é as coisas só piorar. Mas não tem por que fazer um edema múltiplo não, para definir diálise. E tem uma boa resposta no teste de estresse furosemida, 200 mg em 2 horas. Tá? Porque é que eu tenho que garantir que eu não tenho uma obstrução pós, tipo HPV. Por isso que a sonda ajuda no paciente gráfico. Porque se eu vou fazer teste de estresse furosemida, eu não quero saber que eu estou urinando em 6 horas. Em 2 horas a resposta tem que ser, certo? Aí é 200 em 2 horas, 2 em 2, tá certo? A resposta furosemida. Quando é que eu faço bicarbonato com disfunção renal? Quando você vai fazer acidose metabólica, primeiro tem que cuidar de fazer acidose metabólica, né? Porque quando eu dou bicarbonato é o HCO3, ele vai reagir com H+, né? HCO3 mais H+, o que é para resultar? Água e CO2. Tá certo? Então, se eu estou dando bicarbonato na acidose respiratória, a tendência é só subir mais ainda, se você parar para pensar. Então, tem que ser uma acidose metabólica. As acidoses metabólicas você divide em acidose metabólica com NOBET aumentado, ou seja, intoxicações e produção de ácidos, acidose diabética, acidose lática, o bicarbonato não é um problema, você está produzindo ácido. A acidose metabólica com NOBET normal, a acidose não é produção de ácido, é perda de bicarbonato pelo trato gastrointestinal ou pelo rim. Então, é o bicarbonato não resolve o problema, mas eu estou agindo na saída do problema. O renal, como a renal agudo grave, ele faz os 2 tipos de acidose. Então, o ideal é ver o NOBET. O NOBET normal, eu só do bicarbonato. O NOBET aumentado, eu vou com delta para ver se ele tem uma acidose hiperclorêmica associada. Não tem nada disso, Ricardo, é só na sepse. Por que eu estou falando da sepse? Porque a gente discute nefro, o grosso, mesmo rabdomiólogos, é o paciente chocado com sepse, é o paciente com remédio nefrotóxico, a rotina, vocês vão ver. Então, na sepse, é bem estudado. Paciente choque séptico, com lesão renal cardíaco 2 e 3, bicarbonato abaixo de 20, pH abaixo de 7,2, ou seja, acidose moderada grave, indicação de bicarbonato, tá bom? Ela precisava matar, quando a gente viu que ele não tinha emergência, era um mecanismo glomerular, não íamos fazer muito volume para ela, sondamos, aí a gente medicamento nefrotóxico, acho que era tipo tiazídico para a gente tirar, porque se abaixo de 30 não funciona. Furosemida, ela estava tendo com desidratação, eu faria um pouco de soro, se ela não urinasse, provavelmente eu fazer um estresse furosemida, não respondeu de diálise. Cardíaco 3, sem urgência dialítica, sem resposta a estresse furosemida e idealizar. Bicarbonato, precisava repor? Não é um choque séptico, para entrar nessa indicação de pH 7,2, bicarbonato 20, choque, disfunção renal. Corticóide, como eu faço corticóide? Sabe o que tem, Metformin, um abraço. Corticóide você vai tratar geralmente quando é glomerular, mas não é definitivamente progressiva como a dela, não é corticóide. Quando é anemia, você dá corticóide. Para renal, eu vou dar corticóide?
Não, só se for o tratamento de choque séptico. Pós-renal, corticoide não tem sentido. Renal, se é capilar, corticoide não ajuda. Glomérulo, corticoide ajuda. Então, quando eu vi que a glomerular vem aqui, o que é importante? Eu não sei se é um acrílico, não sei se é um VEG, não sei se é um BG, mas eu sei que vai ganhar corticoide de cara para mim. Eu vou fazer curso ciclo, mas corticoide ganhou. O que indicação de corticoide? Guia. Eu bato um pouco guia porque acho que guia é um pouco esquecido. Mas guia não é causa de doença renal que você tem que fazer para tratar diretamente. Suspender o remédio e dar corticoide, tá? Então guia e a outra quando a doença precisa de corticoide também ao longo. São as três principais indicações de corticoide para lesão renal, eu acho que é GNRP, guia e quando ela entra no mieloma. O mieloma faz parte da terapia dele, o curso de DEX, né? Ela vai ganhar corticoide? Antes do diagnóstico de glomerulite altamente progressiva. Quando é que eu biopsio o rim? São várias fases. Eu não vou biopsiar uma pré-renal, eu não vou biopsiar uma pós-renal, eu não vou biopsiar um cara que eu não sei o que era, mas ele dá deixa, ele remédio afrotóxico, melhorou. Causa simples, não, mas o princípio é que é o quê? Então, lesão renal aguda, grave, não sei qual a causa, vou biopsiar. Tirando isso, GNRP você também biopsia, que ajuda a definir o diagnóstico. Muitas vezes vai sair só na biopsia, tá? Então, se o paciente precisa de biopsia renal, para definir o diagnóstico, GNRP já não está biopsiado. E a terceira anticoagulação, quando é que anticoagula? Quando eu tenho trombose da veia renal, que é geralmente o paciente com síndrome nefrótico, membranose, que está evoluindo com dor lateral, e você identifica uma nutrição com dor por trombose da veia renal. Quando a trombose da veia renal, você aumenta a pressão venosa intra-renal, e a média menos a pressão venosa intra-renal, uma perfusão, que é a causa pró-renal. Só que é raro, eu não vou ter lá, mas eu vou ter uma pergunta que a professora vai falar. A anticoagulação é basicamente isso. Só que você responde basicamente 80%, 90%. Certo? E, oi? É muita nefrologia, é muita coisa. Mas a gente não está falando muito de. Se você parar para pensar, essa parte daqui, para cá, são 5 respostas. Biópsia é mais difícil, anticoagular é mais difícil, mas você não vê muita necessidade de anticoagular. Você na sua vida pode ficar achando pouco provar. Se você não for nefrologista, você ficar comendo muito paciente precisando biopsiar o rim. Agora, todo carbonato, fazer furosemida, sondar, fazer um soro, garantir remédio, isso vocês vão prestar bastante, tá bom? E a nefro sempre são muitas coisas que você sempre reclama dos casos, né? Sempre dizem que são difíceis, chatos, e o Dr. Cruz fica triste aí também. Então a gente viu pesquisa de CRIO, a gente foi lá biopsiar o rim com platina fibromialgia altamente progressiva, GNRP e o diagnóstico astrológico. Mais de 50% de problemas acometidos, tá certo? Sempre que você tem diagnóstico de CRIO, ela pode ser idiopática, secundária a doença infecciosa, principalmente a hepatite C, ou secundária a homeopatia, por isso que é investigado no hashtag foi negativo. A GNRP, você tem formação de crescência em mais de 50% dos glomérulos. O histopatológico é esse, a próxima passo você vai ver a pessoa com imoglobulinas. CRIO, a tríade é justamente uma taurina purpura-palpável com GNRP, que eu achava mais comum, com complemento reduzido, principalmente com complemento C4. Tem esses tipos, mas para a gente deixar bem objetivo, é policulonal por doença infecciosa, vírus B, C e HIV, ou ela é monoclonal associada à homeopatia. A homeopatia seja mieloma, seja Walsh, tá certo? E ela pode ser associada a doenças autoimunes, principalmente de jogo, tá bom? Foi isso, a gente discutiu basicamente outras coisas da renal. Sempre que você vai fazer corticoide, é como se você tem uma lesão renal e uma mediária. Todas aquelas lesões renais, em uma mediária como a GNRP,
porque você vai ter deposição de complexo, sozinho RP com comprimento baixo. Você vai ter um alto anticorpo de estímulo glomérulo no antigrama basal glomerular. Você vai ter produção de alto anticorpo nas falcinemes. Você tem que ver do sistema imunológico. Tirando isso, a anemia é como se fosse uma reação imunológica entre as alérgica. Alguns livros colocam como efeito especial alérgico, inclusive, a anemia. Então, pode aparecer anemia e CRP e o mieloma, estou suspeitando de mieloma. Fiz um mielograma. Quando a guarda tem instrução mielográfica, eu já não chego com anticorpo. Porque faz parte da doença. Assim, atropia com álcool não, instrução renal. Quando a guarda mielograma, tem uma lesão renal grave, eu não consigo. Porque vai ser a paraproteína que está destruindo o tubo. O corticoide vai diminuir a produção de paraproteína. Tá? Assim, se você for fazer tratamento para mieloma, é 40 mg por 4 dias. O tratamento. Aí você repete algumas vezes. Aí a quimioterapia toda vai depender. Vai para o transplante, não vai para o transplante, vai usar o Velcade, vai preparar para o transplante, se conseguir, o Velcade, vai ter que ver direitinho com o mato. Já é a hora que a gente pode aparecer e entrega o paciente para quem entende, porque eu não entendo de quimioterapia. Tá bom? Então, basicamente, aqui, doença não aguda e esses manejos iniciais. E GNRP é a abordagem que a gente tem de fazer complemento, estudando mais alguma lá. E acho que vai ser a sua normal, né? BG, que é grafitose pediátrica, o primeiro chegar, a grafitose fibrilar. Foi isso, foi um prazer.